E aí, pessoal? Bora lá? Estudar um pouquinho, né? Hoje com a professora Cláudia. Então, vamos para mais uma classe de palavras. Adjetivos. Qual é a definição de adjetivo? Os adjetivos, eles modificam os substantivos. Eles dão uma característica ao substantivo, especificam. E eles podem indicar uma qualidade, um aspecto, uma aparência, um modo de ser, um estado. Ou seja, pode ser um elogio, pode ser um defeito. Exemplo: todos viram uma abertura pequena e baixa. O substantivo aqui é abertura. Vocês se lembram? Substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Então, aqui o substantivo é abertura, a abertura, uma abertura. Quais são as características dessa abertura? Como que ela é? Ela é pequena, um adjetivo, e ela é baixa, outro adjetivo. E percebam que pequena e baixa, todos os dois adjetivos concordam em gênero e número com o substantivo abertura. Ou seja, abertura é uma palavra feminina e está no singular. Então, pequena e baixa também. Todas as duas, palavras estão no feminino e no singular, ok? Os adjetivos podem ser simples e compostos. O adjetivo simples é aquele que é formado por uma única palavra. Vejam o exemplo. A jogadora se orgulha da camisa amarela. Aqui, amarela é o adjetivo, é a palavrinha que dá uma qualidade, uma característica ao substantivo camisa. E esse adjetivo é formado por uma única palavra. Agora, vejamos os adjetivos compostos. São formados por mais de uma palavra. O substantivo aqui do exemplo, time, está sendo qualificado, caracterizado pelo adjetivo verde-amarelo. Verde-amarelo é uma qualidade e é uma qualidade formada por duas palavras. O time verde-amarelo surpreendeu. E aqui nós sabemos, né? Se é verde-amarelo, é Brasil. Os adjetivos também podem ser primitivos ou derivados. Primitivos são aqueles que não se originam de outras palavras, ou seja, eles são a palavra principal, a palavra mãe. Olha só o exemplo. Sinal verde para a largada. Aqui eu tenho um adjetivo, uma qualidade, o verde. Já no segundo exemplo, eu tenho um adjetivo derivado. O adjetivo derivado é formado a partir de outra palavra, outro adjetivo. Então, aqui, no exemplo, o campo esverdeado encantou os jogadores. Eu tenho o adjetivo esverdeado, que nasceu a partir da palavra verde, do adjetivo verde. Entenderam? Percebam aqui, ó, esverdeado. Ganhou um pedacinho de palavra chamado prefixo, o es, e também um finalzinho de palavra, o ado, que é um sufixo. Então, com um prefixo e com um sufixo, com um pedacinho de palavra no início e no final, eu formei uma nova palavra a partir do adjetivo verde, esverdeado. Adjetivos pátrios são os que se referem ao lugar de origem, de pessoas, de objetos, de seres em geral. Podem se relacionar a cidades, estados, países, continentes, etc. Exemplos. Quem nasceu em Recife é recifense. Recifense é um adjetivo pátrio. Quem nasceu na cidade do Rio de Janeiro é carioca. Carioca é um adjetivo pátrio.
Quem nasceu em Portugal é português. Quem nasceu na África é africano. Então, recifense, carioca, português, africano são adjetivos pátrios. Fácil, né? Agora prestem muita atenção. Locução adjetiva. O nome pode ser difícil, mas, gente, é muito fácil. Locução adjetiva é uma expressão, né? Uma expressão, então, é formada por mais de uma palavra. É uma expressão com valor de adjetivo. O adjetivo é formado por uma palavra só. A locução adjetiva, por mais de uma. Geralmente como uma preposição e um substantivo. Vejam o exemplo. Vera também tinha um relógio de pulso. De pulso é uma locução adjetiva, está especificando o substantivo relógio, está dando uma característica para esse relógio. Então, essa expressão de pulso é uma locução adjetiva. Combinado? Agora, vamos entender flexão do adjetivo. Eu tenho gênero e tenho número. Gênero normalmente possui uma forma para o masculino e outra para o feminino. Então, eu tenho longo e longa, né? Saia longa, cabelo longo. Inglês, inglesa. Então, feminino de inglês é inglesa. Há adjetivos, porém, que possuem uma única forma para o masculino e para o feminino. Exemplo, barco útil, ideia útil. Então, quando eu falar gênero, lembre-se, masculino, feminino. E número? Geralmente, são usadas as mesmas regras para a formação do plural dos substantivos. Então, está acompanhando um substantivo, segue ele. Barco longo, barcos longos. Perceberam aí? O plural. Ano difícil, singular. Anos difíceis, plural. Há adjetivos com uma única forma para indicar o singular e o plural, certo? São invariáveis, eles não mudam. Barca simples, barcas simples. Ok? Muito fácil, galera. Alguém pode me perguntar, professora, por que nós estamos estudando ordem alfabética? Por causa disso aí, ó. O dicionário organiza as palavras em ordem alfabética. No topo da página aparece a palavra guia, que indica a primeira ou a última, né? Entrada da página, facilitando a consulta. Nós vamos ver isso. Vejam aí. Para algumas palavras, consta o registro de apenas um sentido e para outras, de mais de um. Percebam ali, labirintite, entre parênteses, separação em sílaba. SF significa substantivo feminino. Entre parênteses, med, porque é um termo médico. E qual o significado de labirintite? Inflamação do labirinto. Agora, labirinto, né? O verbete abaixo também está separado em sílaba, labirinto. SM, porque é um substantivo masculino, mas ele tem 4 sentidos, 4 significados. Perceberam? Esses verbetes, labirintite, labirinto, labor, elaborar, são organizados em ordem alfabética. E essa palavra que está destacada, labirintite, labirinto, labor, elaborar, são chamadas de entrada, porque elas abrem o verbete. Todos esses conjuntos, né, de significados, de sentidos, de exemplos de uso, né, informações a respeito da palavra, abreviaturas, símbolos, etc. Tudo isso aí nós chamamos de verbete. A cada um dos sentidos das palavras ou expressões presentes em um verbete e usados, né, nos contextos diferenciados, nós chamamos de acepção. Então, na palavra labirinto, eu tenho o significado 1, que é uma acepção. Eu tenho o significado 2, que é outra acepção. Eu tenho o significado 3, que já também é outra acepção. E o 4, também outra acepção. Ok? Agora que vocês aprenderam a importância da ordem alfabética,
eu vou falar aqui sobre um assunto muito importante também, que é o uso de letra maiúscula. Quando, professor, eu tenho que usar letra maiúscula? Pessoal, vamos olhar para a tela, prestar bastante atenção e vamos colocar isso em prática. Você vai usar a letra maiúscula no início de frases, no nome de pessoas ou de personagens, inclusive aqueles que são fictícios, que são imaginários, e de apelidos também. Os nomes de eras históricas, de festas e datas comemorativas oficiais, nomes de instituições e de entidades, tudo substantivo próprio, então é com letra maiúscula. Nomes de cidades, de países, de continentes, mesmo se você estiver inventando esses nomes. Nomes de jornais, nomes de revistas e outros periódicos também, né? Títulos de textos, também letra maiúscula. Não se esqueçam disso. Faz muita diferença. Por hoje é só, pessoal. Bons estudos para vocês!